Olá amigos, eu sou Arovel, professor de História. Vamos aqui para a resolução de algumas questões referente aí à Primeira Guerra Mundial. É um assunto interessante, especialmente também para quem está aí se preparando para o Enem, para concursos ou vestibulares, assim também como aquele aluno que busca estudar um pouco mais de uma forma aí autodidata, buscando o conhecimento. Vamos lá, vamos entender aqui como estão algumas questões. Aqui nós temos a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918, foi um conflito global que envolveu as principais potências mundiais da época. Durante a guerra, houve uma intensa corrida armamentista e a criação de estratégias militares pautadas em novas tecnologias. Assinale a alternativa que apresenta tecnologias criadas durante a Primeira Guerra Mundial. Vamos entender aqui um pouquinho como resolver essa questão. Lembrando que aqui é uma questão da prefeitura aí do estado de Santa Catarina. Bem, nós temos aqui, vamos ver qual a alternativa em que apresenta as tecnologias criadas durante a Primeira Guerra Mundial. A. Cabines pressurizadas e rifles. Não, né? Então vamos aqui descartando algumas. Motores a jato e bombas atômicas. Não, bombas atômicas. Isso vai ser pensado sobretudo ali na Segunda Guerra Mundial. Então não foi na Primeira Guerra. Então podemos descartar também. E é interessante que você aí, quando se deparar com essas questões em um vestibular, em um concurso ou mesmo no Enem, também vá descartando aquelas em que não há muita relevância, né, com o que está falando. Normalmente a dúvida fica entre uma ou duas questões. Bem, letra C diz aerossóis e submetralhadoras. Bem, aqui não faz sentido muito com os conflitos aí da Primeira Guerra Mundial. Letra D, computadores e fuzis, também não, até mesmo pela organização aqui das alternativas. Está comparando ali tecnologias, computador e fuzil, algo completamente avesso um ao outro, muito diferente, então também não é a letra D. E a letra E está dizendo tanques de guerra e aviões. Então aqui fica o entendimento de que foi na Primeira Guerra Mundial quando começou a utilizar tanques de guerra. Então antes as batalhas normalmente se davam ali em trincheiras, né? Linhas de soldados, né? Então se dava muito nesse conflito direto. A partir da Primeira Guerra Mundial passou a ser utilizado tanques de guerra e assim também como aviões. E isso ajudou aí a tornar a guerra ainda, digamos que mais sangrenta, né? Fazendo um grande número de vítimas, também por terem aí outras ferramentas, sobretudo vítimas civis. Então, com essas duas tecnologias, não apenas quem estava no campo de batalha estava ali podendo ser vítima daquele conflito. Com aviões e tanques de guerra, isso poderia atingir também civis. Portanto, você pode marcar aí a letra E, que é a alternativa correta. Correta, parabéns, você acertou. Questão da FCC, banca aí consolidada no concurso da Secretaria do Estado da Bahia para professor. Aqui diz: a Primeira e Segunda Guerras Mundiais têm relação histórica, uma vez que a derrota da Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial teve como consequência a perda de território para os impérios que a compunham, entre outros rumos estabelecidos pelo Tratado de Versalhes, o que contribuiu para as tensões políticas na Europa. Bem, essa informação ela é verdadeira. Então aqui quando comparadas as relações aí dessas duas grandes guerras, então aqui nós podemos marcar a letra A. Vamos ver aqui a letra B. Os países vencedores da Primeira Guerra Mundial revigoraram seus interesses expansionistas, que foram justificados por doutrinas como o nazifascismo, impulsionando novos conflitos. Então, apesar do surgimento ali do nazismo, do fascismo na década de 1930, ela em si
não está diretamente relacionada aí com essa questão de surgimento de conflitos que vai de início motivar a Segunda Guerra Mundial. Letra C diz, então vamos descartar a letra B. A grave instabilidade econômica, a destruição das cidades e o alto número de mortes civis decorrentes da Primeira Guerra abalaram igualmente os países vencedores e derrotados que recusaram os acordos de paz. Bem, aqui também é uma informação errada, né? Então houve sim um acordo de paz, houve mediação, sobretudo punindo a Alemanha, né? Tornando a Alemanha responsável pela drástica, né? Que foi conflito drástico, né? Que foi ali a Primeira Guerra Mundial. Então a Alemanha foi sim culpada, né? Culpabilizada por isso. Então não houve essa questão ali de interferir de maneira igual. E pior para o continente europeu, né, onde a guerra se desencadeou, sobretudo, né, assim como os Estados Unidos entrou na guerra, mas lutando em solo europeu. Então, houve sim benefícios para algumas nações, como os Estados Unidos, e prejuízos para outras, como foi o caso da própria Alemanha. Então, vamos descartar aqui também. A decisão pela partilha da África, tomada pelos países europeus vencedores da Primeira Guerra Mundial, deu novo impulso às disputas por colônias e mercados, perpetuando os conflitos entre as principais potências numa escala de violência muito maior em virtude das novas tecnologias. Bem, é verdade que passou a ter novas tecnologias após a Primeira Guerra Mundial, sobretudo ali o uso de tanques, né, também de aviões para as guerras, né, mas não é correto aqui a outra parte, né, quando fala de perpetuar conflitos entre as principais potências. Então não foi esse a motivação a partir de colônias, né, do continente africano. Então vamos descartar a letra D. A letra E diz: o chamado revanchismo alemão, decorrente dos prejuízos causados pela culpabilização da Alemanha no Tribunal de Nuremberg, foi determinante para a invasão da Inglaterra, desencadeando um novo conflito mundial. Então essa informação aqui, ela é errada, mas tem ali a questão do revanchismo alemão. Na verdade, Hitler usou disso, né, para do vexame que foi atribuído à Alemanha, né, das perdas, das derrotas. Então Hitler utilizou isso para formar um grande exército, né, para tentar levantar a moral do povo alemão, né, e isso ajudou a ocasionar a Segunda Guerra Mundial a partir de Hitler, mas não foi como está determinando aqui a questão da invasão da Inglaterra. Então, na verdade, o Hitler, mesmo tentando na Segunda Guerra Mundial, teve muitas dificuldades aí, né, apesar ali das esquadras, apesar de todo o combate aéreo, mas o Hitler ele não teve esse sucesso, né, de invadir a Grã-Bretanha, né? Então vamos descartar também essa opção. Portanto, nós marcamos aqui a letra A, vamos confirmar para ver se está correto. Muito bem, vamos mais uma questão. A Fundep. Britânicos apagam as luzes para relembrar a Primeira Guerra Mundial. Em Leeds, onde aconteceu a principal cerimônia europeia, o Reino Unido foi representado pelo príncipe William. Londres. As luzes estão se apagando na Europa. Talvez não voltemos a vê-las em nossas vidas. Para recordar a frase de um ministro às vésperas da Primeira Guerra Mundial, os britânicos apagaram as luzes na noite desta segunda-feira, 8 de agosto de 2014. Vamos ver aqui a informação. A frase do ministro inglês às vésperas da Grande Guerra, de 14 a 18, mencionada na reportagem, é um importante documento histórico ao se relacionar diretamente ao ou a ascensão de grupos fascistas e extremistas durante o conflito mundial. Então essa aqui também não condiz. Normalmente o extremismo, grupos aí fascistas vão ter uma ascensão maior a partir da década de 1930, né, na Itália sobretudo, nazismo na Alemanha. B. Frustração inglesa com a derrota e a destruição dos países da Tríplice Entente? Também não. Então a Inglaterra saiu também como vencedora ao lado dos Estados Unidos, da Rússia,
nessa Primeira Guerra Mundial. Então pode descartar também essa possibilidade. A letra C, término do processo de desenvolvimento tecnológico vivido pelas potências europeias. E letra D, clima de euforia da Belle Époque, que foi substituído pelo pessimismo provocado pela guerra. Então nós temos aqui duas questões que podemos analisar mais, mas aqui faz sentido dizer término do processo de desenvolvimento tecnológico vivido pelas potências europeias. Mas, como aqui nós estamos vendo ali sobre a frase dita por esse ministro, nós vamos marcar a letra D, que marca ali a quebra do clima de euforia, né? Quando passa ali agora para o pessimismo, para desenvolvimento da guerra, né? Correta? Vamos a mais uma questão aqui da IBFC, da banca IBFC, também concurso aí para o estado da Bahia. Vamos ver aqui, ó. A disputa por mercados consumidores, matérias-primas e metais preciosos na Ásia e África pelas grandes potências europeias em meados do século XIX aumentou concomitantemente o investimento em armamentos para o vídeo aqui acima que você pode assistir, ó, sobre as grandes civilizações, tá aqui no canal, para a soberania desses países. Esse contexto combina a uma série de fatores. Deu início à Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918. A respeito desse conflito, assinala a alternativa incorreta. Então nós vamos ter aqui 4 informações verdadeiras e uma falsa. A unificação da Alemanha na segunda metade do século XIX fortaleceu os elos com países como a Rússia, França e Grã-Bretanha, que tinham interesses em compartilhar mercados consumidores e colônias. O assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando no dia 28 de junho de 14, em Sarajevo, é considerado um estopim do conflito. Essa letra B, ela é verdadeira, então não vamos marcá-la porque temos que achar a incorreta. Então vamos tirar. Esse episódio marcou sim o estopim ali do conflito, então não era a intenção, né, ao assassinar esse herdeiro, né, do trono ali austríaco, não era a intenção causar um conflito global, né, era mais até ali envolvendo problemas, né, que havia na parte oriental do continente europeu, ali na Bósnia, na Sérvia, naquela região, em constantes conflitos também. A letra C diz, durante o conflito, a Tríplice Aliança, cujas principais forças eram a Alemanha, a Áustria, Hungria, Império Otomano e, em um primeiro momento, Itália, concorriam com a Tríplice Entente, Rússia, Grã-Bretanha e França. Então aqui também nós temos uma informação verídica, né, que foram formados aí 2 grandes blocos, né, um ali com a participação da França, Inglaterra, Rússia, depois também ali Estados Unidos, e um outro marcando ali pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro, né, que é Austrália, Hungria também atualmente, e também a Itália até o momento. A Itália virou a casaca, depois mudou de lado, né, traindo ali os alemães, né, e passou a lutar contra os alemães. Então a Itália sempre nessa vira casaca. Então essa informação, a gente não pode marcá-la porque ela não é a incorreta. D. O Tratado de Versalhes determinou que a Alemanha aceitasse todas as responsabilidades por ocasionar o conflito, com necessárias reparações às nações adversárias. Bem, esse tratado é verídico, Tratado de Versalhes aí. Então as nações vencedoras impuseram esse acordo e a Alemanha teve que reconhecer ali como a mentora, né, daquele conflito, né, por todos os males causados. Então a Alemanha teve que ser responsabilizada, perdendo ali parte dos territórios, perdendo também ali, inclusive, tendo regras que não permitiam mais o exército alemão se reorganizar ou crescer. Então tinham diversas limitações quanto aos alemães. Então essa informação aqui nós não podemos marcar também. A letra E diz, o conflito envolveu países de todos os continentes, inclusive o Brasil. Bem, essa informação aqui, ela não é verdadeira. A Primeira Guerra Mundial,
ela não envolveu todas as nações nesse conflito. Já a Segunda Guerra, sim, teve aí, inclusive batalhas no Pacífico, né? Lá também o Japão, também com seus ideais imperialistas. Então, na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma amplitude maior, inclusive bases em diversas nações, em diversos continentes, né? Bases militares, sobretudo aos Estados Unidos. Mas na Primeira Guerra Mundial não, foi um conflito que envolveu ali preferencialmente ali a Europa, né? Então, claro, podendo ter ali fora do território europeu também motivações, mas se deu lá na Europa e não envolveu todo o mundo. Então também essa aqui vamos descartar. Então vamos marcar a opção A. Vamos ver a resposta. Correto. Então fica aí entendido que a unificação da Alemanha na Segunda Guerra Mundial fortaleceu os elos com países como a Rússia, a França e Grã-Bretanha. Essa informação ela é errada, não fortaleceu. Não havia essa parceria aí da Alemanha com França. Então eles estavam em lados opostos. Ocorrida na segunda década do século passado, a Primeira Guerra Mundial é um marco na história da humanidade. Sobre esse acontecimento, analise as alternativas a seguir e assinale a incorreta. Entre as forças, letra A. Entre as forças beligerantes, havia um bloco chamado Entente, o qual era composto por Alemanha, Áustria, Hungria, Império Otomano e Itália. Bem, essa informação havia assim dois blocos, Tríplice Entente e Tríplice Aliança. O conflito bélico que ocorreu entre 14 e 18 ficou muito conhecido em razão dos combates que aconteciam nas trincheiras. Sim, inicialmente a guerra era de trincheiras com pouca movimentação, até que nos anos finais aí vai ter a inserção de tanques, né, de aviões, e isso vai mudando. Então essa informação ela é verdadeira, portanto eu não vou marcar porque aqui pede-se a incorreta, a errada. A letra C diz: o resultado da Primeira Guerra Mundial foi um trauma drástico. Uma geração de jovens cresceu traumatizada com os horrores da guerra. Sim, essa informação é verdadeira. Então, um grande conflito que ocasionou muitas mortes, milhões aí de mortes no continente europeu. Então, vamos descartar. A letra D diz: o estopim para a eclosão do conflito foi o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, ocorrido em Sarajevo. Bem, essa informação é verdadeira. A partir da morte ali do herdeiro do trono austríaco, que estava em visita, né, na Bósnia, né? Então, ao ser assassinado lá, e esse incidente acabou ali motivando, né, a Áustria, né, a buscar uma investigação, né, a tentar invadir a Sérvia, né, justamente para ver, né, as motivações que estavam por trás da morte do herdeiro do trono. E assim a Alemanha foi junto, depois a Rússia entrou já para defender a própria Sérvia, né? Então veja aí como que está, né? Como que estava esse conflito. Então essa informação ela é verdadeira, nós não podemos marcá-la. Entre as causas da Primeira Guerra Mundial estão as disputas imperialistas, os nacionalismos, as alianças militares e a corrida armamentista. Bem, as disputas imperialistas aconteciam, né, sobretudo ali no continente africano, mas isso é mais ligado ao século XIX. Então essa aqui também ela é incorreta. Vamos marcar aqui a questão na letra A. E está a afirmação correta.